Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, os reencarnados e os desencarnados também. É um prazer recebê-los a todos. Nós somos o grupo SIM. Acho que não tem ninguém aqui que é desconhecido. Somos o grupo SIM Espiritista em Michigan. E a gente tem como principal objetivo nosso a divulgação do Espiritismo, Sistema do Espírito, aqui para a região dos Grandes Lagos. E agora, com a ajuda da internet, nós podemos passar essa informação para o nosso planeta inteiro. Nós estamos no Instagram, YouTube, Facebook e WhatsApp. Se vocês não têm nada disso, fala com o Ricardo, ele vai explicar para vocês como é que funciona isso aí. E a gente usa também esse horário, das 7h30 às 8h30, para passar uma palestra, um bate-papo para vocês, para a gente poder trazer informações sobre o Espiritismo. Certo? No fundo ali nós temos os livros, né, a biblioteca, fala com a Lúcia é responsável. E ali nós temos também você que é o do livro? Não, 200 livros. E ali também nós temos o chá e o bolo. Quando o cara que tem que trazer o bolo não esquece, a gente tem bolo. A gente cuida também do corpo, nem só da alma, né? Se a gente atravessar ali o corredor, nós temos a evangelização infantil, onde a gente introduz esse conceito que a gente acha importante para as crianças, né? E sobre aí a moral de Jesus, né? Que a gente passa essas informações de encarnação para essas crianças com a moral de Jesus. Antes dessa palestra, nós temos reuniões mediúnicas fechadas ao público, mas quem tem já mediunidade, quer participar, fala comigo, fala com o Rodrigo, tem toda uma adaptação, quem é médium sabe disso aí. E após essa palestra, nós temos passe magnético e água fluidificada. Então, e depois desse passe, a gente faz uma vibração para as pessoas que vocês podem colocar no livro de vibrações, que estão precisando de alguma coisa. Vale qualquer coisa, como eu digo, encravado e desencarne. Vocês põem lá e a gente vai vibrar para as pessoas. A gente nunca sabe qual que é o problema que essa pessoa tem, certo? E a gente vibra. Nós temos também nós temos estudo do livro, algum livro, né? Nós estamos estudando o livro dos médiuns, todas as segundas-feiras, das 8 às 9h30. E após esse evento aqui, nós temos o curso de médiuns. Não estamos aceitando mais ninguém no curso, mas existe o curso aí, não estou aceitando porque as pessoas que estão no curso já não leram, porque tem muita coisa para ler, a pessoa que vai entrar agora também não vai conseguir ler, então a gente não está aceitando. Certo? E a gente também tem atividades fora disso, que são atividades da caridade, são várias oportunidades, você pode participar, ou você doa alimento, ou você faz alimento, ou você vai lá fazer alimento, você vai servir alimento, você vai carregar alimento, o que você quiser fazer para ajudar, tem várias coisas, fala com o Ivo, e nos nossos sites também tem como você se engajar nesses movimentos. Enfim, acho que eu cobri tudo, né? E tem os eventos também que a gente faz aqui com a característica de arrecadar renda ou para nós ou para alguma outra entidade também, que a gente mantém isso aqui, a gente paga por todo esse evento aqui. Então acho que eu cobri quase tudo. Então vamos começar. Só avisar que em dezembro nós temos atividades apenas até o dia 21. Dia 28 não vai ter atividade. Certo? Mas vocês não deixem de rezar em casa, fazer o evangelho no lar, porque tem muito que vocês querem fazer. Aliás, vocês podem ver as palestras, tem muita palestra boa lá. Isso aqui vai estar lá. Certo? Então vamos começar, antes da gente começar propriamente dito, vamos fazer aí uma vibração, um alinhamento das nossas energias, né? Trazendo a nossa compreensão, o nosso ser, a nossa consciência para dentro dessa sala, sentindo que esse ambiente que foi preparado pela espiritualidade, higienizado, né, protegido, o nosso agradecimento profundo a esses seres abnegados que vêm antes de nós e fazem esse trabalho de limpeza. Junto a eles elevamos um pouco nossos pensamentos e vamos mentalizando a ideia, a imagem do nosso mestre Jesus, né, que para nós os espíritos ele é o nosso guia e modelo. Vamos mentalizando junto a ele pelas suas informações que só através dele possamos chegar ao Pai. E roguemos ele então que nos acorde junto ao Pai, Senhor, Pai Celestial, Criador de todas as coisas que conhecemos, das coisas que vamos conhecer ainda. Permita, Senhor, que nesses momentos que estaremos juntos aqui, sejamos abençoados por vós e pela paz do seu Filho, que é nosso irmão e mestre também. Que essas vibrações possam ficar conosco, nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes e os nossos espíritos para o que nós vamos ouvir, vamos intuir e vamos melhorar, que essa é a nossa ideia para que nós sejamos felizes, é o que o Pai espera de nós. Que assim seja. Amém. Bom,
A gente vai falar do livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 10, né? A última vez que eu vim do capítulo 8. O capítulo 9. O capítulo 9 falava sobre a influência dos Espíritos no mundo material. E esse que fala, o capítulo 10, vai falar sobre as funções e as missões dos Espíritos, certo? Eu gosto de trazer sempre, antes de começar a falar do livro, quando a gente está falando dos livros de Kardec, a gente entender muito bem qual que é o main core, qual que é o objetivo dos livros, porque é importante para a gente entender isso, porque a gente vai poder receber essa informação de uma forma melhor. Eu costumo trazer que o Evangelho segundo o Espiritismo é a moralização do Espiritismo. Se não existisse essa moralização, que é a moralização baseada em Jesus, né? O Espiritismo ia ser qualquer outra coisa, porque a gente ia falar com quem quiser do outro lado, escutar o que eles falavam, acreditar, não teria moral nenhuma, não teria... Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é a moralização do Espiritismo. E por que eu estou trazendo esse negócio? A última vez que eu vim, eu fiz essa palestra sobre a influência dos Espíritos no mundo corpóreo. E quando eu saí lá, uma pessoa me abordou. Deixa eu ver se a pessoa não está aqui. Conforme a sua suma, a gente não pode falar mal da pessoa se ela estiver presente. Então ela não está. Vamos falar aqui. Ela falou para mim assim: nossa, sua palestra foi muito boa, adorei. Adorei muito, me ajudou bastante. É uma massageada de ego, entendeu? E a gente nem ficar vermelho, né? Porque é muito bom isso para a gente. Vem aqui, alguém aborda a gente e falou assim: aprendi muito com a sua palestra. Aí massageou mais ainda, né? Me lembrou muito uma mãe do amigo meu que ela falou assim: cuidado com a embriaguez do sucesso. Então na hora eu já lembrei e já eu ia corar, ficar vermelho, eu já segurei. Beleza, isso faz bem pra gente. Então quando as pessoas fizerem aqui, vocês abordem lá fora, que faz muito bem isso pra gente. Tanto pro nosso ego, como o nosso orgulho. A gente fala, opa, não posso ser tanto assim. E aí essa pessoa falou assim: eu fico escutando essas vozes, não vou escutar mais essas vozes, que elas me influenciam, eu preciso de policiar para isso, porque essas vozes talvez não são minhas e ficam falando coisas para mim. Como ela já tinha polido o meu ego, eu não falei nada para a pessoa, eu não tinha também essa intimidade, não falei nada. Mas eu fiquei pensando assim, caramba, ela só pegou 30% do que eu falei. Né? Eu falei por exemplo, esse é um ponto grande do negócio sobre a intervenção dos espíritos, uma obsessão, por exemplo. Eu posso obsediar um desencarnado, o desencarnado pode me obsediar, eu posso obsediar um encarnado, o encarnado também pode me obsediar, um desencarnado para desencarnado, e a pior de todas as obsessões é a minha para minha mesma. Eu ia dar porque quando eu já falo rápido, imagina pensando. Aí eu já estava falando assim, essa mulher está pensando, esse cara não pode fazer isso, mas não falei nada. Eu falei, tudo bem, então beleza que você aprendeu. Muito bom para você. Então você pegou 3%. Agora eu estou preocupado, porque eu estou olhando para a cara de algumas pessoas, nem vou olhar para mim não falar aqui. E a pessoa fala assim, acho que eu também não entendi desse jeito. Então a ideia é o seguinte, essa pessoa ela tinha que pensar assim, eu influencio também as pessoas, eu preciso me preocupar com isso. Eu influencio eu mesmo. Então ela só pegou 33%. Ela não entendeu que ela influencia. Essa pessoa não entendeu que essa pessoa influencia ela, que ela pode influenciar as outras pessoas, ela só se preocupou com as outras pessoas influenciando ela. Entendeu? Então perdeu aí um monte de tempo. Aí eu fiquei meio assim, porque eu me preocupo com isso. Eu quero que vocês recebam a informação toda. Fui assistir minha palestra. Não por causa de ver isso, eu sempre assisto minha palestra. Se você for ver todas as minhas palestras, tem pelo menos uma. E o joinha. Né? Eu tenho zero. Eu não faço nada, né? Mas assistem duas, porque minha mãe também assiste. E fui assistir, e eu esqueci de falar isso. Do main core do livro dos Espíritos. Qual que é o main core do livro dos Espíritos? O que você tem que entender quando você lê o livro dos Espíritos? O que é sobre isso aqui? O que está falando isso aqui? Sobre os espíritos. Imortalidade. Quase isso. Fala. Imortalidade. Mas também fala isso. Vamos ajudar aí, vai, gente. E tem duas coisas que é main core nesse livro. Esse é o campo bacana dele. Esse livro, quando eu estou falando, quando eu estou lendo esse livro, quando eu estou falando esse livro, eu estou escutando o que eu estou falando, esse livro fala de mim. De mim. E quando você está escutando eu falar, esse livro fala de vocês. Entendeu? Por que quem é espírito aqui? É o livro? Não, somos nós. Então esse é o ponto. Toda vez que você for vir escutar o livro dos Espíritos, você fala assim, eu vou escutar alguma coisa de mim. E eu não posso falar que é de você ou de vocês, porque eu não consigo medir vocês com a minha régua. E nem vocês conseguem medir a minha. Eu posso me colocar no lugar de vocês e ter uma certa medição, mas nunca isso. Então esse livro quer dizer a respeito de vocês quando você estiver lendo ou escutando, e de mim quando eu estiver falando e estiver lendo de novo. Então esse é o core desse livro. Toda vez que vocês leem esse livro, é isso aqui que a gente vai ter que entender. Certo? Então beleza. A gente já sabe disso, então nós vamos continuar falando dos espíritos, de nós mesmos.
certo? Kardec, nesse capítulo, ele fala sobre as funções e as missões dos espíritos, capítulo 10 da segunda parte. Então, a primeira pergunta que ele fala o seguinte, ele tipo que puxa essa pergunta para os espíritos de uma certa elevação. Ele fala assim, os espíritos mais elevados, assim, mais ou menos, qual a função deles? E aí os espíritos respondem, eles estão numa posição de trazer as informações de Deus para a harmonização da criação divina, de tudo que a gente está vendo aqui. E Kardec tem aquela tendência, né? Além dele ter ele tem uma tendência infantil, né? E feminina. Infantil porque ele inquise muito, né? Ele sempre pergunta as coisas. E feminina porque ele pergunta, e pergunta, e pergunta, e pergunta, e pergunta. Então, ele faz várias perguntas. Então ele fala assim, pô, esse espírito superior está diretamente trazendo as mensagens de Deus para que haja uma harmonização. E os espíritos inferiores? Aí Kardec responde para ele assim, você acha que o pedreiro não tem tanta importância como o arquiteto? E olha que ele coloca arquiteto, né, na ideia de que os maçons falam arquiteto do universo, Deus, né? Então ele fala assim, será que do menor até o maior no projeto de um prédio não tem nenhuma importância? O pedreiro não pôs o tijolo lá no lugar certo, a condição de tensão em cima daquele negócio pode cair o prédio. Então todos têm tensão. Então ele diz em outras perguntas, ele fala assim, todos os espíritos cooperam com a harmonia do universo no seu nível de evolução, de entendimento, de verdade, todos. Então, se a gente analisar essa palavra, eu não sei a análise morfológica dela, mas todos deve ser ajuda aí, o que é sei lá, é um derivado do todes. É um pronome. É um pronome, pode ser sei lá, um pronome de quantidade sem eliminação de nada. Todos, não é 99%, não é quase tudo, é todos. Todos nós participamos da harmonia do universo, dentro da nossa capacidade, certo? E aí ele pergunta assim, e os espíritos eles conseguem evoluir tanto do lado de lá como do lado de cá? Sim, eles conseguem, eles evoluem tanto no lado espiritual, no lado errático aqui, que estão mais perto da gente, a erraticidade que eles chamam, e do lado de cá. E ele fala o seguinte, mas quantas são as funções então dos espíritos? Os espíritos já falam para ele, nem dá para falar a quantidade, porque são muitas. E mesmo tem muitas dessas missões e funções que os espíritos têm, que a gente não tem nem ideia do que seja. Discutimos na nossa aula de mediunidade, o Ivo colocou a interessante pergunta de que se eu vim nessa vida como médium, eu conheço muito bem, tipo assim, vim o Chico, né? Vamos comparar de baixo, vamos comparar lá de cima. Vem o Chico, eu sou o Chico numa encarnação, na outra eu vou ser melhor que um Chico na mediunidade? Talvez não. Eles dizem assim que os espíritos, que na realidade a pergunta é assim, o cara que gosta da arte, o Kardec faz essa pergunta, o cara que gosta da arte, quando ele desencarna ele vai ficar atrás do pintor, de alguma coisa? E ele diz que não, que existe um objetivo geral, e ele dá uma explicação para isso, que é que a gente se melhore, experimente todas as coisas, de forma que a gente possa, nesse compreendimento total, chegar naquele ponto, porque a gente vai estar, quanto mais a gente eleva, mais a gente tem conhecimento, mais a gente tem cobertura das coisas, e é melhor que a gente entenda o que a gente está vendo. Então ele diz isso, os espíritos, para chegar a um nível, eles têm que passar por tudo. Então se você passar 2 encarnações como o Chico, você vai perder uma encarnação aí, porque o Chico já foi bom demais, ele vai ser quem? Né? Só se vir Jesus, sei lá, mas não é o caso, ele vai ter a oportunidade dele. Então ele cita, acho que é Eclesiástico, né? Um livro do Velho Testamento, que cada coisa tem o seu tempo. E eles colocam uma frase interessante, no ar, no mar e na terra. Né? Aí a gente vai para Gênesis, não vamos discutir a Gênesis aqui, mas que a gente passa por esses estágios todos, a gente tem que ter esse tempo. Né? Então, ele também pergunta para os espíritos, com referente a uma coisa que, como o próprio título fala, são as missões e as funções dos espíritos. Eu gosto muito desse de missão, né? A gente fala assim, eles dizem o seguinte, existem os espíritos que têm as missões, e eles escolhem as missões. Eu falo, eu quero me candidatar para aquele lugar lá, né? E Deus escolhe quem vai fazer ou não, um ou vários. Eu gosto de trazer uma ideia simples, que às vezes vários espíritos eles se congregam para uma missão. Eu vou trazer uma ideia técnica, porque eu lembro de algumas outras, mas eu vou dessa técnica. Por exemplo, a integral, para quem sabe o que é integral, né? que é aquela equação que tem um S grandão assim, ele define uma soma de uma curva embaixo de uma reta. Então o cara inventou que se a gente cortar aqui um pedacinho,
E somar todos aqueles pedacinhos, a gente consegue medir a área que tem embaixo daquela negócio. Parece fácil falando assim, mas não é. Então, Leibniz foi considerado como um dos criadores da diferencial, ou do cálculo geométrico aí, né? E aí, o outro foi Newton. O Newton, ele era físico, mas ele chegou numa parte da física que as ferramentas matemáticas não eram suficientes. Então, ele desenvolveu esse cálculo matemático. Aí já tem gente aqui que não entende nada de cálculo matemático, está falando assim, mas isso aí não é missão. Não, missão é passar em cálculo, para quem teve cálculo. Agora imagina o cara que inventou isso aí, inventaram em 2 lugares diferentes, no mesmo tempo, e depois eles até, acho que era hoje lá no plano espiritual, os dois devem conversar e falar assim, não, mas eu fiz um pouquinho mais do que você, qualquer coisa do tipo, mas os dois fizeram junto. Então existe isso também. Os espíritos nos explicam que às vezes nós não temos a missão. Mas, por exemplo, eu sou um escritor, sei escrever bem, e tem um espírito que quer escrever um livro, então ele me intui, a gente se relaciona bem com os nossos pensamentos, e aí nesse ponto esse espírito me intui, eu vou lá e escrevo um livro que revoluciona, um livro que ajuda bastante. Eu passei a missão de um livro que não era a minha missão, acabei fazendo, entrei nisso. Então, Kardec pergunta assim para os espíritos, né? E fala assim, mas e se Deus escolher um espírito que ele não consegue fazer a missão dele, der uma missão? Aí eu gosto do espírito que chega para o Kardec. Você não leu nas perguntas no começo lá? Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe tudo. A gente não sabe, mas ele sabe o futuro. Então quando ele escolhe um general, ele não escolhe um general para perder a guerra. Ele escolhe o cara que tem que ganhar. Né? E aí eu falo, a missão, eu conheço várias pessoas que são espíritas, eles nem sabem às vezes que eu sou espírita, como eu vou falar que eu sou espírita. Definição de espírita, até a gente vê, o bom espírita é o espírita que hoje ele é melhor que ontem e amanhã ele é melhor que hoje. Como eu vejo muita diferença, pouca diferença nenhuma do meu ontem e do meu hoje, e se eu fosse ser considerado espírita, eu seria um mau espírita. Para ser mau, eu prefiro me abster, então eu não falo o que eu sou, mas eu sou, de uma certa forma. Eu tenho vários amigos que são espíritas, não sabem que eu sou espírita, eles falam, eu tenho uma missão. Então, 99,999999999, etc., das missões daqui da Terra são prova e expiação. Entendeu? Tem pouca gente que tem missão aí. Existem as missões, que são missões mais menores, que cada coisa é uma missão. O pedreiro é uma missão, ele acabou de falar isso. Mas quando eles falam de missão, os espíritos de um certo nível têm isso. Se a senhora estivesse aqui, depois ela não vai assistir a minha palestra, depois eu falo para ela. Ela fala assim, já vem ele apequenar a gente, porque ele fala que tudo é pequenininho, que não é assim. Mas não é isso. Em tudo que eu já li sobre o espiritismo, eu já li bastante. Não tem nada que fala que um ser que está aqui encarnado na Terra, que está em provas e expiação, que tem mais prova, tem mais expiação, seja lá o que ele tem, não tem nenhum lugar na codificação espírita e nos livros de suporte que fala que esse espírito não pode ter uma missão. Não é Deus que define? Acabou de falar, e esse capítulo fala exatamente isso. Não é Deus que escolhe quem vai fazer a missão? Não é? Então é Deus que sabe se vai fazer ou não. Se eu quero fazer a missão, como é que eu vou saber se essa missão vai funcionar ou não? Como é que eu vou saber se ela vai funcionar ou não? Eu tenho que fazer, entendeu? Isso aí eu peguei lá, chutei o pé da barraca e vou lá, e Deus fala, esse é o cara. Porque ele viu o que eu vou fazer, ele viu que eu tenho potencial, e ele dá a missão para mim. Então, depende da gente. Então, quando vocês for sair daqui para fora, lembra que tem muita lição para ser feita aí. E quem sabe vocês são os caras que Deus está esperando para que a gente se manifesta. Todo mundo tem realmente uma missão, mas tem que acreditar nessa missão, tem que ter essa fé. Né? Já dizia Jesus, quando, na passagem lá do moleque que era meio maluco lá, que estava com os espíritos mal, ele disse que pulava no fogo e na água, não era necessariamente nessa ordem, né? Às vezes pulava na água e depois pulava no fogo, e foram os apóstolos lá. Os apóstolos chegaram, fizeram lá os balacobacos que dava para fazer no moleque, e o moleque continuou louco. Aí Jesus falou, pessoas de pouca fé. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, falariam para esse monte, para essa montanha, saia daqui, você moveria montanhas com isso. Se Jesus aparecesse aqui hoje e falasse para a gente, o que ele ia falar? Vocês são pouca fé. Se você tivesse a fé do tamanho de um string, né? Do átomo lá, vocês moveriam o universo. Por quê? Naquela época de Jesus, a coisa menor que tinha era um grão de mostarda, e a maior era uma montanha. Então a gente só precisa ter isso de fé, para que a gente possa fazer essas missões. O problema é que a gente não tem vontade. Eu não lembro a pergunta agora que me subiu. Estou enrolando aqui para ver se eu lembro a pergunta, mas eu não lembro. Mas fala, o que a gente tem que fazer para contra? Precisa ter vontade. Vontade. A hora que a gente tem vontade, a gente faz o que a gente quiser. E ainda assim, nos questionamentos de Kardec com relação à função dos espíritos, ele traz uma função que é bem comum.
que ele diz que é uma missão, é a missão de ser pais. Pais biológicos ou pais quando você adota a criança. E você tem essa missão de colocar essa criança num determinado tempo, que ela ainda aceita determinados conceitos no caminho do bem. E aí Kardec já continua perguntando, mas ele não para, não tem como você dizer. Ele pergunta. Aí ele pergunta assim, mas e se o pai não... Ele fez o que deu para fazer, mas o filho deu errado, não deu certo. Ou o contrário, o filho se deu bem, mas o pai era uma água, entendeu? E então ele coloca assim, vão ter as repercussões necessárias. Se você não fez o que tinha que fazer, a gente vai assumir essa responsabilidade e vai sofrer uma consequência com isso. Em contrapartida, se a criança foi sozinha e eu também não fiz, eu não vou receber nada em troca. Na realidade, essa é uma das perguntas mais curtas, respostas mais curtas que tem no livro dos Espíritos. Quando Kardec faz isso, ele só responde assim, Deus é justo. Acabou, né? Você já sabe o que vai vir, né? Você vai falar, eu gosto dessa parte que assim, é justo, ele é justo. E aí Kardec pergunta de novo, né? Então ele começa a falar que essa missão é de quase de todos, a missão de ser pai. Né? Então a gente perdeu uma que a gente aprenda nessa aqui, para que na próxima a gente faça melhor. Né? Filho é sempre... E se o filho, por exemplo, e se o espírito fez tudo o que tinha que fazer, mas a criança foi para o outro lado, ele vai ser enquadrado na justiça divina. Deus é justo, não vai ter outra coisa. Eles falam sobre os espíritos, ele fala sobre os espíritos controlarem os fenômenos naturais. Nós estamos falando de um livro de 160, 170 anos atrás, né, naquele tempo, e hoje muita gente acha que fenômeno natural é chover, nevar, fazer essas coisas. Esse é o que a gente alcança. Né? Os planetas estão numa órbita. Eu acredito que tem espírito dando uma... Opa, sai um pouquinho aqui, né? Só para vocês terem ideia, em 2039 vai passar um planeta bem próximo da Terra. Na realidade, o planeta tem um tamanho... um asteroide. Ele tem o tamanho da Torre Eiffel, mais ou menos, o Empire State. Né? E ele vai passar a 30 mil milhas da Terra. A Terra tem 8 mil. Então vai passar um terço do tamanho da Terra. Entre a Terra e a Lua. Entendeu? Nossa. Então, eu sempre falei para vocês aqui que a chance de um asteroide bater na Terra é mais de 1%. Né? Só não bate porque a gente tem 2 planetas enormes perto da gente que arrasta todas essas coisas. Mas esse vai passar bem. A vantagem é que ele vai estar, sei lá, 30 mil milhas por hora e a Terra também. Então vai ser mais ou menos assim. Eu estou dirigindo um Fusca e tem um caminhão, tem 2 lanes no meio e vai passar um peru. O tanquezinho vem, entendeu? Vai ser mais ou menos isso aí. Então você imagina um ventinho, alguma coisa pode ser... Mas tudo isso é controlado. Isso é um fenômeno natural. Né? As galáxias que acontecem, agora ajuda eu aí, o Rodrigo, está de boca cheia. Ele está comendo bolo que é bom. O Webster aí, ele identificou 450 milhões de anos atrás uma coesão de 2 estrelas, provando que Einstein estava certo. Tudo bem, foi há 400 milhões. Provavelmente o Einstein viu aquilo, né, na outra encarnação e falou, mas ele colocou isso aí. Então a gente vê tudo isso, é um negócio assim fantástico, né? A gente não tem nem ideia a quantidade de energia que tem no negócio desse. Se estivesse perto da Terra aqui, nós já tínhamos ido embora, né? Está 450 milhões de anos lá longe, e já aconteceu, né? Quanto tempo atrás. E isso é um fenômeno também. Então quando a gente pensa assim, os espíritos... eles têm o controle sobre... eles não entram muito no detalhe, só fala isso, né, dos fenômenos naturais aí. A gente vê isso. Numa das perguntas, não sei se eu já falei isso, mas a gente falou que o número de funções e de missões que os espíritos têm não poderiam ser esclarecidas, de tantos que são. Sem contar que metade delas a gente não entenderia, porque está num nível de espiritualidade assim, porque a gente não tem o mínimo conhecimento. Voltando à história do Ivo, que ele acha que quando a gente vem numa encarnação na outra, a gente vai continuar vindo mais ou menos do mesmo jeito, eles dizem que os espíritos que voltam e se preocupam com o que a gente tem aqui, ele pergunta de arte, né? Ele fala, se fosse um artista, o cara voltaria e ficaria preocupado com as outras. Ele se preocupa, se ele já chegou a um determinado nível, ele se preocupa com a arte, com a música, com do nosso nível, seriam espíritos que ainda estão ligados com a Terra. Eles vêm, ficam ajudando a gente a fazer um serviço em casa, a descobrir um motor novo, qualquer coisa do tipo. Né? Então ele pega
Agora, os espíritos com nível mais elevado, ele diz que existe tipo de arte que quando eles olham para nós, parece que a gente é Rupreste, né? A gente põe a mãozinha lá assim, parece que eles não têm interesse nenhum por isso. Eles têm interesse no que a gente faz e faz com que toda a população, o ser humano, os espíritos que estão à volta, evoluam com isso. Então eles dão atenção para isso. Então pode ser uma arte, pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser um pensamento. Se isso fazer com que a orbe terrestre, no caso a gente está falando do nosso planeta, cresça, eles vão dar como se diz, atenção a isso. Eles falam também, ele pergunta para os espíritos como é que Deus faz essa escolha, né? E ele sabe que a gente vai poder, a escolha das pessoas que vão fazer essas missões, e Deus sabe o que é isso. Então, aí ele fala assim, mas o que acontece então com esses... Vou falar o nome, a gente lembra o presidente da Rússia lá, ou o outro, os ditadores. Esses ditadores que existiram no mundo, mataram milhares e milhares de pessoas, promoveram guerras e fizeram um monte de coisa. Deus escolheu eles para ser um Hitler, ele escolheu ele para ser alguma outra coisa. E os espíritos respondem que esses espíritos são usados pela criação, pelos espíritos que são prepostos de Deus, para que façam determinadas coisas para que aconteça a vontade de Deus. Entendeu? Então a gente não tem a ideia de que seja muito ruim, é guerra, é alguma coisa, mas todo mal tem um propósito encerrado nele, que a gente não tem a mínima ideia do que seja. Deus tem uma ferramenta para cada trabalho. Eu tenho um amigo nosso, inclusive a mãe dele que falava isso aí pra gente, ele falou que a mãe dele falava, eu guardava, cuidado com a embriaguez do sucesso, né? E ele falava assim, né? A gente fazia umas reuniões aqui, que era interessante, era aqui na Shapiro, a biblioteca em Ann Arbor. A gente fazia reunião em inglês. E o pessoalzinho que estudava lá, tinha 5 ou 6 pessoas, era tudo ruim. Eu me considerava assim, eu ia porque eu tinha o livro. Você era o dono da bola. Eu era o dono da bola. Então eu que organizava a abertura, e a gente lia o Evangelho e vinha pessoas de fora de inglês. Então era assim, um era um físico astrônomo, brasileiro. Fez um satélite aqui. O outro era casado com uma brasileira, era um físico nuclear, está fazendo hoje negócio de satélite na NASA. A outra era uma professora brasileira de célula-tronco. O mais fraquinho era formado no ITA. Essa é a mãe dele que falava isso aí para nós. E ele tinha uma ideia assim de Deus que... a gente discutia isso aqui lá, mas era num outro nível, né? Eu só aprendia. E aí ele falava assim, todo mundo trabalha para Deus. Né? Alguns recebem, alguns não. Né? Então, nesse ponto é que a gente tenta terminar aqui dizendo que assim, as funções dos espíritos são todas para a harmonia do universo. Deus sabe exatamente onde Ele coloca alguém para fazer o que tem que ser feito. Algumas coisas saem, não do controle, mas que não têm importância. Né? Por exemplo, essa palestra minha pode afetar alguns, mas não afeta tanto. Certo? Agora vai para a internet, mais pessoas vão ver. Né? Mas tem algumas coisas que a gente faz que é por nossa vontade e não vai mudar muito a coisa do universo. Mas cada coisa está no seu lugar. Cada espírito, dentro da sua evolução, dentro do seu conhecimento, da sua verdade, da sua ética, né? Dos seus conceitos, ele vai atender uma função que tem na criação. Eu achei um negócio interessante, eu não sou de assistir série, porque eu não aguento, né? Mas eu assisti uma que o Morgan Freeman está fazendo agora sobre os animais, a evolução. E aí ele mostra um negócio interessante, que a vida saiu do mar, tu não sabe disso, saiu do mar, veio através dos anfíbios, que vivem na terra, mas bota ovo. Né? E aí daí virou uma cobra que também bota, não sei o quê. Mas esses anfíbios viraram mamíferos, depois de muito tempo, né, eles viraram mamíferos. E depois eles voltaram para o mar. A baleia, o golfinho, né? E a foca é uma coisa mais ou menos no meio ali. Ela fica mais na terra do que no mar. Se você esticar a foca um pouquinho, ela é uma horta, né? Mais ou menos assim. Então, para você ver como é que veio a coisa e voltou. Né? Teve que sair para depois voltar e para ter toda essa harmonia, que tem uma baleia, que tem um golfinho, que tem alguma coisa. Então Deus tem aquele famoso jargão, escrever certo com linhas tortas. Né? Então é isso aí. Exatamente, vocês têm aí um minutinho para fazer perguntas.
Desculpa ser curta, porque na realidade o cara que esqueceu o bolo outra vez esqueceu que a palestra era dele hoje. Eu tive que me lembrar aqui do que estava. Mas acho que eu cobri tudo, viu? Não errei, não. Alguma pergunta? Ninguém sabe qual é a missão da gente. Não sabe. Uma das perguntas é essa aí. Alguns espíritos sabem, alguns espíritos não sabem. Aí eu concluí por mim mesmo. Não sei se serve para vocês. Se eu não sei a minha, eu não sei mesmo. Se eu não sei se eu estou fazendo uma missão, eu não sei. Entendeu? Mas na dúvida, você faça o melhor. Bárbara, você citou um caso aí, de um cara bastante famoso, né, que fez bastante maldade, quem sabe historicamente. E eu sempre li isso e é muito legal a gente pensar, né? Apesar dele ter vindo com uma missão, que possivelmente ele veio, né, que acabou fazendo algumas maldades, ele tinha a chance de mudar também. Então, essa missão, essa chance que ele teve de estar aqui, mesmo que era uma coisa pesada e ruim, ele poderia ter mudado. Ele teve essa chance também. Como qualquer um de nós tem, né? Com o livre-arbítrio, fazer uma mudança e transformar de uma forma diferente. Então, assim, a gente nunca sabe mesmo. É um peso grande também para esse espírito, né? Que esteve encarnado e cometeu essas barbaridades. Mas a gente também não sabe do nosso passado, né? O que a gente fez, o que a gente cometeu. E aí eu lembrei de um outro caso que eu estava vendo esses dias, essa semana, que é uma história que aconteceu com o Chico Xavier, que alguém, acho que eu não sei, não lembro exatamente a história, mas uma mãe procurou o Chico Xavier e em busca de uma ajuda para o filho que estava sofrendo com uma doença, que os médicos estavam querendo amputar as pernas, né? Era uma criança, e procurou ele no intuito de tentar achar alguma coisa, alguma resposta, alguma coisa que pudesse ajudar, que pudesse evitar aquele sofrimento. E aí ele, conversando, né, e se ligando com Ismael, veio a mensagem para ele para que ela entendesse por que aquele filho dela estava passando por aquilo, porque em outras 10 encarnações ele tinha se matado, ele tinha sido um suicida, e aquela encarnação eles estavam tentando pela 10ª vez ou 11ª vez alguma forma dele não cometer aquilo de novo, e que deixasse tirar as pernas dele, que aquilo ia preservar a vida dele, para ele não tirar a própria vida. Era uma coisa dura, difícil, mas que era uma forma. Então, a mensagem era que a gente nunca sabe o que está acontecendo, o que, na verdade, o fundo daquele sofrimento, e que a gente pode ter uma forma, às vezes, dura, mas que é uma correção para alguma coisa que a gente precisa. Então, é difícil, né, de refletir. Eu gosto de trazer um exemplo prático, né? Não gosto de trazer dos outros que a gente fala na internet, aí os caras pegam e processam a gente. Você já ouviu falar de bicicleta tandem, né? Aquela que tem uma pessoa, 2 pessoas, 3, 4, 5. A gente participava de um evento, era um molecão, né? Tudo, e era 5 na bike. Eles treinavam, todos os 5 eram treinados para pilotar e todos para trás. E consistia da seguinte coisa, ela é grande, né? Então para fazer uma curva o cara falava assim, direita. Todo mundo levantava o pedal para a direita. Porque se um tivesse com o pedal para baixo, tchau, né? E aí a esquerda. E assim, vou parar. O cara para, aí você para de pedalar. Porque imagina o cara freando e 5 caras atrás metendo bala na bicicleta. Eu acho que a vida é isso aí. Né? E Lia Coca traz esse conceito que é interessante, né? Ou você ajuda, ou você não atrapalha, ou sai fora do caminho, né? Ou você lidera, né? Lead, follow, lead, or get out of the way. Então, é assim, você está lá, na bicicleta você não está lá na frente, você tem que pedalar quando o cara falar para você pedalar, vai virar para a esquerda, você levou o seu pedal direito, até você chegar lá na frente. E eu tive a oportunidade de ir para frente, é ruim. É ruim porque você tem toda a responsabilidade da galera atrás, você fala para eles levantar o pedal, eles não levantam, você fala para postar, para de pedalar no pedal, e você pega no freio, o negócio começa a ficar... Então, você tem que ver naquela função que você é bom. Eu sou bom de perna, eu pedalo bastante, pedalava na época também bastante, então o cara fala pedalar, levanta! Ele não quer saber, o cara vai liderar. Então você vai atrás. Então, eu acho que esse mostra meio o que é o nosso universo. Ou a gente lidera, ou a gente segue, ou não atrapalha ninguém, né? Pelo menos, né? Outra coisa, esqueci de falar. Ele fala que tem espíritos que não tem função nenhuma. Eu gosto de trazer aquele exemplo que eu falo para vocês assim: a pessoa vai e dorme à noite, desdobra, e no outro lado ela dorme. Entendeu? Não faz nada. E ele diz que existem espíritos assim, que não tem nada com nada, não tem comprometimento nenhum, né? E eles vão sentir isso mais pra frente. Chega uma hora que não, tá falando mal, não dá risada, é o que ele fala, vamos fazer o quê? E eles dizem o seguinte, que esse espírito vai
vai sofrer essa falta de querer fazer as coisas. A gente já sabe que o Espírito tem uma ascensão sempre, a gente nunca retorna. Então o que seria pior para a gente se a gente não retorna? Parar. Né? Então esse Espírito sofre muito por causa disso. Essa parada que ele dá e ele não vai para frente. Certo? Acabou? Então vamos fechar, senão a gente não tem aula aí depois e o pessoal reclama. Bom, vamos agradecendo profundamente a oportunidade, as informações, as intuições, agradecendo os nossos amparadores espirituais que estiveram conosco, todo o trabalho nessa casa que foi acontecendo aí desde antes da gente chegar até a hora que a gente for sair daqui, o nosso agradecimento a esses espíritos, que essas energias estejam conosco, na forma aí de paz, na forma de ajuda, na forma de descanso, na forma que a gente estiver precisando, de forma que nós possamos sermos amanhã melhor do que nós somos hoje. Bons Espíritas, capítulo 17 aqui do Evangelho. E que Deus nos abençoe e nós sejamos felizes. Que assim seja.